beleza? Acabei de explicar para vocês qual é a minha crença na vida no vídeo anterior, né, o vídeo 30. E aí, a partir da vida biológica celular, né, elas podem se duas ou mais células, elas podem se organizar em sistemas, né, como a colmeia, né, gente? Tem as operárias, tem a rainha que é responsável pela reprodução, tem o mesmo sistema encontrado nas formigas, cupins. Sempre não vai ter nunca um elemento que não vai ter um sistema de células totalmente iguais e formam um ser vivo, entendeu? Cada célula vai ter a sua função e ela vai se adaptar àquela função, tá? Vai uma célula receptiva de algumas substâncias específicas, uma célula de transmissão de eletricidade, né, como são os neurônios, e por aí vai. Então, as células, o conjunto de células evoluiu para outros seres, e esses seres estão em constante evolução, sempre. Muitos religiosos vão falar, não, mas eu vejo um monte de macaco aí, como que um homem veio do macaco se eu vejo um monte de macaco? Ai, meus ovinhos. Vamos lá. Eu não preciso necessariamente matar um macaco para pegar dois macacos e esses dois macacos gerar um macaco mais inteligente. Você vê um monte de Einstein por aí? Não. Mas Einstein existiu e teve filhos. Questão de dar certo a questão da probabilidade, certo? Duas pessoas inteligentes, ela tem uma probabilidade maior de ter um filho inteligente, mas não é garantido, certo? Então, como o Einstein chamava a esposa dele de bonequinha, bem legal. Dica: assistam, né? O documentário, né? São uns 10 episódios sobre a biografia de Einstein, é bem legal. Bem legal, gostei. Eu não sei o nome, mas é bem legal. A biografia de Einstein. Voltando. Então, é o seguinte, eu não preciso matar um ser vivo para ter outro. Tá? Por exemplo, nós mesmos, assim, nós temos, e a ciência já comprovou isso, que a questão do olho azul foi um defeito genético de um ser humano lá na antiguidade. Ele teve uma falha genética, o olho dele nasceu azul. Ele conseguiu passar essa informação genética para seus descendentes. Então, se a gente pegar o funil de todas as pessoas do mundo com olho azul, vai chegar em uma pessoa só lá na antiguidade. Entendeu? Ué, mas se tem os olhos azul, por que tem as outras pessoas? Entenderam? Você não precisa matar o macaco para ser um subproduto dele. Mas aí é uma outra coisa também. Mas entenda que eu acredito na vida assim. A organização celular, o desenvolvimento de organismos e sistemas, e depois de seres vivos complexos como nós conhecemos. Eu acredito nisso. Lembrando, a gente está falando em bilhões de anos para que isso aconteça. Os religiosos, eles têm a imbecil mania de achar que porque a gente não está, o nosso tempo na Terra é mínimo, assim. Se você conseguir pôr uma linha cronológica, de 1 metro, a gente está ali, a gente é um risco de grafite de lápis, se muito. Você põe uma linha lá, você pega um lápis, risca uma linha de 1 metro, você faz uma marcação ali, acho que o ser humano cabe dentro daquela formação umas 3 vezes. Entendeu o que eu quero dizer? E o resto da linha. Então, é isso. A gente é muito pequeno, a gente vive há muito pouco tempo nesse planeta. A gente não sabe como era o planeta há 1 milhão de anos atrás.
A ciência tem expectativas, tem teorias, ninguém comprova, certo? Há exatamente 1 milhão de anos atrás. A gente sabe que o planeta, de certa maneira, foi de algum jeito diferente em algum tempo. Mas colocar o time nisso a gente não consegue. Tudo é expectativas. Entendeu? Então, basicamente é isso. As células se uniram, essa é a minha crença, tá? Entenda que eu preciso colocar isso como base inicial. As células se organizaram, a primeira célula surgiu, a segunda célula se juntou, organizaram em sistemas e corpos para gerar a vida animal multicelular como a gente conhece hoje. Certo? Eu vou dizer isso daí por baixo, 3 bilhões de anos. A vida está se organizando. Ok? E ainda continua se organizando diariamente, né? A descoberta de uma espécie, por exemplo, você entende como uma reorganização celular diferente daquela anterior daquele ser. Por exemplo, acha uma nova espécie de lula no mar, por exemplo. Essa nova espécie de lula ela originou de uma fecundação onde a genética não encaixou direito ou encaixou de um outro jeito, que formou um outro ser. Aí de repente essa daí conseguiu passar essa informação genética pura e simplesmente numa fecundação para uma outra lula e criou uma outra lula igual. E assim se cria uma outra espécie. Ok? A espécie ela você não cria uma espécie com um indivíduo só. Você cria uma espécie quando você consegue passar a informação genética para os seus descendentes. Normalmente uma espécie genética nunca é de um ser só. Você pode localizar um ser específico, ele pode ser único, não achar outro. Mas normalmente ela tem que ser múltipla, não tem que ser, senão ela já nasce extinta, vamos dizer assim, né? Você só achou um elemento, pode ter sido por um defeito, alguma coisa, achou aquele elemento, ele morreu, acabou, a raça já está extinta. Mas para você manter aquela espécie, ela precisa passar aquelas características genéticas à frente nos seus atos reprodutivos, ok? Então eu acredito nisso. A origem da vida aleatória na formação de uma célula, repetiu-se isso, apareceu outra célula, formar, se dividir, multiplicar, todos os métodos de reprodução celular e pum! Começaram a se organizar em sistemas e aí depois em seres, órgãos e tudo. Basicamente é isso. Essa é a minha crença. Daí a gente tem todos os animais e tudo, né? E especificamente, aí cai numa coisa muito importante, como que eu acho que a gente chegou no que a gente está. Tá? Eu vou ignorar toda a evolução dos outros animais, porque o objetivo é estudar a nossa evolução. Como eu acho que a gente chegou nisso. Eu sempre pautei muito que as minhas opiniões elas são relacionadas ao planeta Terra. Né? Assim, como surgiu no planeta Terra, nós temos uma timeline. Tecnicamente o nosso planeta ele é bem jovem. Se guardar a idade do universo, que é estimada em 13,5 bilhões de anos, quer dizer, a história do planeta Terra cabe 3 vezes dentro da história do universo. Se a gente já é um cocôzinho de mosquito dentro da história da Terra, imagina dentro da história do universo. Então é muito complicado. Imagina que um planeta pode ter tido toda essa história que a gente tem desde a origem até hoje, pode ter essa história ainda para trás, vamos chutar aí 8,5, 9 bilhões de anos, e ainda tem outros ainda com mais outro pedaço para trás, que é o começo do universo, estimado em 13 pontos. Então é muito tempo. E no planeta Terra a gente tem essas informações, o que não exclui de que de repente outros planetas, outras situações podem ter acontecido em outros locais do universo, dando origem a outras vidas, outras inteligências. Aí a gente está falando já do que eu acho que aconteceu especificamente com a gente. A minha consciência, do que eu acho, é que a nossa evolução, ela foi uma evolução. Porque assim, se você colocar paralelo aí a todos os outros animais, né,
Inclusive os primatas mesmo, né, a qual a gente pertence, nenhum primata evoluiu como a gente, né? Foi só a gente mesmo. Chegamos nesse nível assim de utilização dos recursos, de construção de ferramentas, de pensamento, né? Então não tem nenhum paralelo, nem chega nem minimamente perto. Nós temos algumas coisas diferentes. Só que essas coisas diferentes a gente não encontra na Terra, né? Não temos paralelos disso. A gente não encontra na Terra. Então a minha fé, o que eu acredito, né? Minha fé não, minha crença, né? Fé é uma coisa pessoal. Crença é que outras pessoas pensam junto comigo, embora não dividam o mesmo espaço físico, mas a nuvem ela está nesse mesmo grupo, né? De que nós, eu pessoalmente penso que nós tivemos uma evolução assistida e direcionada. Por quem? Quando? Quando dá para saber, né? Temos aí 200 mil anos de vida humana, então temos alguma coisa antes aí. Mas o como, não. Como é evidente, é genético. Mas o porquê e por quem, mas que a gente teve uma evolução assistida é a minha crença. Isso eu não consigo ver de outra maneira. Não consigo. Nós fomos muito manipulados, né? Temos conceitos, temos coisas na nossa linha genética que até hoje a ciência não consegue explicar, tá? Então eu acho que rola aí como que eu posso explicar? Rola aí uma criação, tô dizendo o que eu acho, tá? Agora é um pensamento muito pessoal. Pode ser que tenha outras pessoas que pensem igual, pode, mas é uma coisa muito pessoal, onde eu não estou me baseando em outro, eu estou me baseando no que eu vejo. O que eu vejo assim, ai caceta, deixa eu achar a analogia. Eu vejo que as pessoas, quando elas precisam de algo e não tem, elas criam. Eu ainda acho que a evolução que é aplicada a nós é de alguma maneira assistida e direcionada para uma finalidade específica. Qual seria essa finalidade? Mas eu acho que é. Vou explicar os motivos que eu acho. Porque não tem muito como a gente negar isso por dois motivos. Primeiro, a questão de por que nós? Por que só nós? Nós pertencemos aos primatas. Tecnicamente, nós conseguimos andar no planeta todo. Hoje, quase todo o planeta. Uma estrutura física, não vou dizer que é perfeita, que é maravilhosa, não, mas é que é bem adaptável. Porque a gente sabe assim, né, quem estuda o mínimo de biologia sabe que as estruturas melhores feitas até hoje são as dos insetos. A estrutura física dos insetos é alguma coisa absurda de beira a perfeição, assim, em algumas espécies é fantástico. Eles foram se adaptando ao ambiente, porque o inseto é muito mais antigo que o ser humano especificamente, que os primatas. O inseto é muito mais antigo, né? Não tenho nem ideia de calcular, mas é bem mais antigo. O inseto é antes dos dinossauros, tecnicamente falando. E então a gente pode
estar sendo direcionado a uma utilidade específica, certo? É igual você vai lá, você tem uma empresa, você precisa de um cara bom para determinado ramo, você pega um moleque lá no almoxarifado e fala, ó, vou pagar sua faculdade, vou fazer você ficar foda no negócio e você vai trabalhar para mim pro resto da vida. Te pago um bom salário e você vai trabalhar para mim pro resto da vida. O bom salário é ter o... né? Vocês entenderam? Ter a capacidade de sustentar e tudo. Então você chega e deixa esse moleque bom para que ele exerça as funções que você precisa. Eu penso 100% nisso. Eu não consigo ver de outra maneira. Não consigo ver de outra maneira. A nossa evolução ela é absolutamente assistida e direcionada. Por quem? Deus. Nos próprios relatos de todas as religiões, você pode ver. Os deuses nunca saíram do mar. Assim, né? Os deuses relevantes. Nunca saíram do mar, nunca... Sempre vieram do céu, em carruagens de fogo e bibibi, blá. Isso é muito longe. Então eu ainda acho, essa é a minha fé, que nós temos uma evolução pela questão da complexidade física. Os primatas, o bem ou mal, tem uma adaptabilidade melhor, tem uma questão de... Assim, se for analisar, para se tomar todos os lugares do mundo, né? E foi nos dando ferramentas para a gente evoluir intelectualmente. Fisicamente eu acho que a gente não evoluiu, mas intelectualmente a gente consegue criar ferramentas que nos tornam mais poderosos do que os primatas dos quais nos originamos, certo? Hoje um orangotango não tem a menor chance com a gente pega a 12 e enfia no meio da boca dele, acabou. Só que chegar no bigode, mão a mão, ele faz assim na gente, crack, né? A gente for com armas para cima dele, a gente ganha, entendeu? A gente criou as ferramentas para se tornar superior. Então essa é a minha crença. E a nossa evolução ela é direcionada e assistida. Pode parecer loucura, mas bicho, eu não consigo ver de outra maneira. É o que eu acho que deva acontecer, porque se alguém direciona alguma coisa, se alguém precisa de alguma coisa depois e não tem condição de fazer aquela tarefa, ele cria quem tem a capacidade, ou cria a ferramenta para executar aquela tarefa, né? Por exemplo, o homem não tinha capacidade de apertar uma porca, né? Ele foi lá e inventou a chave de boca, certo? Ele não tinha condição de prender duas madeiras junto ali, inventou o alicate, certo? Ele não tinha capacidade de sair empurrando as coisas, arrastando, criou a roda. Então, de alguma maneira, não sei pra quê, não sei por quem, mas a gente é manipulado geneticamente. E aí você vai falar, pô, mas você é doido? Sou doido porque isso é tão fácil de acreditar que a gente tem exemplos disso todos os dias. Nós manipulamos seres vivos geneticamente. Nós, seres burros pra caralho, manipulamos e criamos seres vivos quase que é o nosso bel prazer, ok? Não precisa ir muito longe. Quem tem um pitbull? Pitbull foi uma raça criada pelo ser humano na mistura de outras raças. Acabou. Se não me engano, o pitbull foi originário da mistura de 3 raças que não precisaram ser logicamente extintas pela criação do pitbull. Mas o pitbull ele foi criado na mistura de 3 raças. Aí se criou o pitbull. O gado Brahman, aquele gado branquinho lá, eu não sei se é Brahman mesmo que fala, também foi o mesmo esquema. Ele é misturado raças até chegar num... Achou em 2 elementos, né? Um macho e uma fêmea, assim que, porra, esses são perfeitos, é isso que a gente precisa. Aí a partir deles foi feita a reprodução e se originou a espécie. A gente faz isso. Por que outros seres ou outras inteligências não poderiam fazer isso com a gente? Gente, é a lógica, não tô... Pode parecer viagem? Pode.
Não tem problema nenhum disso. Mas você me falar que não é possível, aí você já arruma encrenca, porque a gente faz isso. Nós, seres humanos, mexemos, nós trabalhamos geneticamente com outros seres vivos. Nós criamos outros seres vivos. Aí o coronavírus é um ser vivo. É um vírus que foi criado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eu acredito. Não sabemos o porquê. Na minha opinião, não sabemos o porquê. Mas eu acredito piamente numa evolução direcionada e assistida. Tá bom? Por quê e pra quê? Só as próximas gerações vão saber. Certo? Nós somos apenas um elo da corrente. Um elo do meio da corrente. A gente está vendo uma ponta da corrente e a gente também está vendo a outra ponta da corrente. Só está no meio da corrente. Tá? Basicamente. Agradeço a todos. Sei que o papo parece ser muito viajante, mas é isso que eu acredito. E como eu disse para vocês, é possível porque a gente faz isso. Certo? Tem muita coisa, né? A partir do momento que a gente consegue manipular o genoma, consegue mapear o genoma, consegue tirar pedaços, colocar pedaços, tudo pronto. Já fez o que poderiam ter feito com a gente, né? Porque tecnicamente o Homo sapiens, né? Não é que veio os outros homos e foi morrendo e foi aparecendo o Homo sapiens. Não. O Homo sapiens ele viveu na Terra pelo menos com mais 4 espécies de hominídeos, né? Homo sapiens, Homo erectus, tem alguns, eu não sei o nome exato de todos. Mas o Homo sapiens, tecnicamente, é o que talvez fosse o mais fraco de todos. Certo? Só que talvez o mais inteligente. Por isso a gente conseguiu desenvolver técnicas de se sobrepor às outras espécies. Quem garante que alguém não deu essas ferramentas pra gente? Ou alguém foi e matou as outras espécies para nós? Então é um negócio, é uma pergunta muito relevante, mas que eu acho que se você pegar e parar, né, desligar tudo, colocar numa linha, colocar num plano e analisar, você vai ver que é bem possível, porque tecnicamente a gente faz a mesma coisa, só muda o tamanho, né, na verdade, né? A gente está fazendo isso em outro planeta, a gente está fazendo isso no nosso próprio planeta. Tá bom? Obrigado a todos.